O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Umbanda, seus guias e orixás, além da prática litúrgica das giras, incorporações, oferendas, passes e subidas. Mas antes, peço a sua gentileza de inscrever-se no canal para melhorarmos nossa pontuação junto à plataforma. A Umbanda moderna, como nós a conhecemos hoje, foi desenvolvida e estruturada pelo jovem marinheiro carioca Zélio Fernandino de Moraes. No início dos anos 1900, Zélio de Moraes organizou e uniformizou todos os cultos espíritas afro-brasileiros que se desenvolveram por todo o Brasil a partir de diferentes cultos trazidos pelos africanos durante os anos 1600, 1700 e 1800. Estas religiões do continente negro se misturaram com o xamanismo praticado pelos índios brasileiros e com a santeria praticada pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Então, os rituais da Umbanda cultuam espíritos, forças e energias da África, do Brasil, da Espanha e de Portugal. Este mesmo fenômeno também aconteceu em várias outras partes da América, especialmente no Haiti, Cuba, Colômbia e Venezuela. Antes de Zélio Fernandino de Moraes, esses cultos afro-brasileiros eram praticados principalmente nos subúrbios do Rio de Janeiro e Salvador, as duas maiores cidades da época que mais receberam esses escravos libertos em 13 de maio de 1888. A palavra Umbanda ou Embanda é nativa da língua quimbundo de Angola e significa magia ou arte de curar. Como já dito, tanto os escravos africanos quanto os índios brasileiros cultuavam os espíritos de seus ancestrais, pedindo cura, proteção e ajuda na solução de problemas mundanos. Na integração desses três grupos étnicos tão diferentes, ibéricos, africanos e índios, alguns espíritos ganharam maior relevância, enquanto outros foram florescendo e sendo incorporados ao panteão. Num primeiro momento se destacaram os pretos velhos, caboclos, baianos, marinheiros, boiadeiros e mais tarde os malandros e pombagiras. Esses dois últimos, também chamados de povos da rua ou justiceiros, por conta da maldade e injustiça que sofreram quando em vida. Então, os guias da Umbanda são espíritos de pessoas que viveram na África, no Brasil, em Portugal e na Espanha. Alguns católicos e praticamente todos os evangélicos condenam peremptoriamente qualquer forma de espiritismo, especialmente a Umbanda e Candomblé. Eu, Magno Amaro, além de professor de contabilidade, como muitos já sabem, também sou esotérico e formado em teologia. 25 anos atrás, morei no bairro da Penha, em São Paulo, o lugar mais espírita de toda a maior região metropolitana do Brasil. Nos 5 anos em que vivi naquele bairro, tive a oportunidade de conhecer muitos terreiros, centros e barracões, onde pude observar analiticamente os rituais e também as pessoas que lá se reuniam. Notei que a maioria dos participantes desta doutrina espírita era formada por gente muito boa, pessoas verdadeiramente virtuosas, especialmente na caridade e mansidão. Foi uma mãe de santo, Dona Iracema, que me ensinou a praticar aquele famoso ditado: quem não vive para servir, não serve para viver. Diferente do que eu aprendi na faculdade, especificamente na disciplina Seitas e Heresias, concluí que a Umbanda é formada majoritariamente por pessoas e espíritos bons e virtuosos.
claro que, como em qualquer outro lugar, inclusive no próprio céu, há seres, forças e energias malignos. E o mesmo acontece na Umbanda. A grande maioria dos guias é formada por espíritos sábios, bons, conselheiros e protetores. Ainda que negado por muitos seguidores, é lógico e sabido por todos que a Umbanda também tem seu lado negativo, mas a proporção é bem pequena. Na Umbanda, os espíritos ou guias se dividem em dois grupos distintos e antagônicos que coexistem em relativa harmonia. As entidades da direita são aquelas propensas à bondade, enquanto as da esquerda são ambivalentes e até podem provocar maldades, desde que seja para um gesto de vingança ou justiça. Na direita temos principalmente os pretos velhos, além dos caboclos, baianos e herês, que são espíritos de crianças peraltas, porém muito sábias. Esses espíritos infantis são muito associados aos gêmeos médicos Cosme e Damião, que curavam crianças sem cobrar nada. Isto mesmo, Cosme e Damião não são espíritos de crianças, mas de dois médicos adultos que viveram na antiga Síria do século II e III. Se este vídeo chegar a 10.000 visualizações e 3.000 likes, eu vou te contar a verdadeira história e curiosidades sobre os santos trigêmeos, Cosme, Damião e Dom. A falange da esquerda é composta principalmente pelas charmosas e provocativas pombas-giras, além dos gentis malandros e dos temidos Exus, esses que, na realidade, são os mensageiros dos espíritos e guardiões dos templos. As pombagiras mais conhecidas são Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Quitéria e Cigana. Todas elas devem ser tratadas como senhoras ou damas. Elas exigem respeito. E os malandros mais conhecidos são o Zé Pilintra e o Zé Pretinho. Eles devem ser tratados como senhores ou cavalheiros. Eles também exigem respeito. Podem ser malandros, mas acima de tudo são cavalheiros, especialmente com as mulheres. Muitas pessoas de fora e até de dentro, por preconceito ou reducionismo, associam o Exu ao diabo. Lê do engano. Esse espírito orgulhoso e passional, ora bom, ora mal, é o responsável pela conexão entre os humanos e os espíritos, além de, repito, ser o protetor da casa onde os rituais são realizados. O Exu, provocativo e orgulhoso, até gosta de ser associado ao diabo, condição que lhe dá o status de ser o mais temido entre todos os guias e orixás. No vídeo futuro vou explicar a diferença entre guias e orixás. A incorporação dos espíritos ou guias, em princípio, é uma faculdade quase exclusiva dos médiuns, também chamados de cavalos, que são pessoas especialmente sensíveis, que têm a habilidade de sentir e captar as energias e vibrações dos espíritos. Mas as entidades podem eventualmente baixar em qualquer um dos participantes do culto. A descida ou incorporação dos guias se dá pelo transe dos médiuns ao som de cânticos, batidas de tambores e defumações dentro de salões chamados terreiros ou barracões. No local costuma-se desenhar símbolos e mandalas no chão, além da colocação de algumas imagens, objetos e oferendas sobre uma bancada. As cerimônias, tanto de descida quanto de subida, são chamadas de giras, quando os médiuns, girando ao redor de si mesmos, ao som de cânticos e atabaques, incorporam ou desincorporam seus espíritos guias. Os cultos são chefiados pela mãe ou pai de santo, que são os sacerdotes principais do culto.
Importante lembrar que esses espíritos guias foram seres viventes e gostam de ser agraciados com fumos, bebidas, comidas típicas, doces, flores e perfumes, cada qual conforme a sua origem e personalidade. Um dos maiores erros cometidos na Umbanda é a oferenda de produtos que não sejam de boa qualidade. Para uma conexão mais próxima e consistente, o preto velho quer fumo e café de boa qualidade. Não precisa ser importado, absolutamente. Tem que ser algo simples, mais fresco e de boa qualidade. As pombagiras, orgulhosas e elegantes, exigem champanhes, cigarros e flores de boa qualidade. Elas também gostam de chocolates, colares, pulseiras e anéis, entre outros ornamentos. Certa vez dei um lindo colar vermelho e um belo anel dourado para uma pombagira, que ficou tão feliz que ela até me revelou coisas impressionantes. Foi incrível a experiência e a conexão entre nós dois. Por conta da falta de critérios, da boa qualidade e boa fé, algumas vezes os guias não incorporam nos médiuns, que até chegam a fingir a possessão. Ou seja, os espíritos não aceitaram a oferenda daquela cachaça barata ou daquele charuto de terceira qualidade. Quem já não percebeu o fingimento de algum médium? Nos terreiros onde passei, notei alguns casos com relativa frequência. Passe ou descarrego é um benzimento que o guia faz para te libertar da influência de espíritos malignos e energias negativas, como a inveja e o mal olhado. Quando alguém reclama que o passe ou o descarrego não deu certo, é por conta do médium não estar incorporado, ou pelo consulente, além de não ser merecedor da graça, estar consumido por uma maldade injustificada. A sinergia entre as partes precisa ser compatível. Alguns cavalos, médiuns no caso, despreparados ou mal intencionados, acabam atraindo espíritos erráticos e até malignos, os chamados eguns, quiumbas e zombeteiros, que encarnam com o objetivo de prejudicar o próprio médium e o consulente, se algum deles estiver com más intenções. Os espíritos evoluídos nunca vão prejudicar alguém que não mereça. Esta é uma atribuição dos demônios que podem ser evocados na quimbanda e nas seitas satânicas. É lógico que os umbandistas creem em Deus e seguem seus mandamentos de bondade e amor ao próximo. Também não se esqueça que tudo começou na África. O próprio ser humano surgiu lá por volta de 3, 4 milhões de anos atrás. Na Umbanda, o poderoso Deus Criador é chamado principalmente de Olorum, Zambi ou Já. E seu paraíso, numa África mística, é chamada de Aruanda, onde também vivem todos os bons espíritos, inclusive os guias, ainda que em níveis ou graus diferentes. Não gostou do Deus e do céu africanos? Será que você gostaria de um Deus e um céu chineses? É importante você entender que as personificações e associações são construídas conforme a época, raça, região e a cultura do lugar. É lógico que Deus é um só, e a mesma coisa acontece em relação ao céu e o inferno que, apesar de serem lugares antagônicos, cada um deles tem vários níveis para diferentes graus de bem-aventuranças e pecados. Macumba é o nome genérico dado a qualquer ritual espírita afro-brasileiro. Na realidade, macumba é o nome de um instrumento musical africano muito parecido com o nosso reco-reco do samba. Em casos graves e complexos, só o passe e descarrego não bastam. É necessário que se faça um trabalho, um ritual especial com oferendas mais consistentes, especialmente com aquele fluido líquido vermelho de galinha,
cabra ou ovelha. Esses animais precisam ser bonitos e saudáveis. Lembre-se da maldição de Caim quando fez aquela oferenda qualquer. Não se trata de uma oferenda diabólica, absolutamente. Esse líquido vermelho e viscoso é o nutriente que carrega uma poderosíssima energia espiritual capaz de potencializar as habilidades dos guias, orixás e até dos próprios seres viventes. Em toda a história da humanidade e em todas as partes do mundo, várias religiões fizeram e ainda fazem sacrifícios com a utilização desta seiva escarlate de algum animal, exceto gato, cachorro e porco, pelos motivos que, num vídeo futuro, vou explicar direitinho. Importante registrarmos que na Umbanda a prevalência é dos guias, pretos velhos, caboclos, baianos, marinheiros, pombagiras e malandros que foram seres viventes. Já no candomblé, que é bem diferente da Umbanda, a prevalência dos orixás, que são entidades ou energias que representam as forças da natureza. O orixá mais conhecido é Iemanjá, e apesar de sua bela personificação feminina, ela não é um espírito, mas uma força da natureza, ou seja, ninguém incorpora ela ou qualquer outro orixá. Ao longo de séculos de existência aqui no Brasil, os orixás do candomblé acabaram se fundindo com santos católicos no chamado sincretismo religioso. De forma que Iemanjá, a rainha do mar, está associada a Nossa Senhora da Conceição. Ogum, o santo guerreiro, está associado a São Jorge. Xangô, o santo justiceiro, está associado a São Jerônimo. E Oxalá, o orixá da criação, está associado a Jesus. Num vídeo futuro vamos explicar detalhadamente o funcionamento do candomblé e como são e como agem seus orixás. Pois, repito, Umbanda e candomblé são duas religiões completamente diferentes, ainda que tenham uma pequena ligação. A Umbanda, na realidade, é um culto que fazemos aos nossos ancestrais, tal qual aqueles praticados no Japão, China, Vietnã e Tailândia. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e lembre-se, sua inscrição, like e comentário são muito importantes para o nosso canal. Axé, Saravá e Oxalá para todos nós.